Quando os médicos disseram que eu tinha apenas 3 dias de vida, esperava lágrimas do meu marido. Esperava desespero, negação, qualquer coisa que mostrasse que nossos 22 anos juntos significaram alguma coisa. Mas sabe o que ele fez? Segurou minha mão, sorriu e sussurrou bem baixinho, achando que eu estava fraca demais para entender. Finalmente, só 3 dias. Sua casa e seu dinheiro são meus agora. Fiquei ali, deitada naquela cama de hospital, sentindo meu coração partir de uma forma que nenhuma doença conseguiria fazer. 22 anos. 22 anos ao lado de um homem que estava apenas esperando eu morrer para ficar com tudo. Não era amor, nunca foi. Eu era apenas uma conta bancária com batimentos cardíacos para ele. Mas tem uma coisa que esse homem não sabia sobre mim. Eu não iria morrer calada. Eu não iria deixar ele comemorar em cima do meu túmulo com o suor do meu trabalho, com a casa que eu construí, com o dinheiro que eu juntei. Não mesmo. Assim que ele saiu do quarto, todo sorridente, provavelmente já planejando como ia gastar minha herança, peguei o telefone com a pouca força que tinha e liguei para a única pessoa que eu sabia que estava do meu lado. A dona Célia, minha empregada há 15 anos. Quando ela atendeu, eu disse apenas: Célia, me ajuda, e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. E foi aí que tudo começou. A maior reviravolta da minha vida estava prestes a acontecer, e meu querido marido não fazia a menor ideia do que estava por vir. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e durante mais de 2 décadas eu acreditei que tinha construído um casamento sólido. Que ilusão, não é mesmo? Conheci Ricardo quando eu tinha 41 anos. Eu já era viúva há 3 anos. Tinha perdido meu primeiro marido, o Antônio, num acidente de carro. Naquela época, eu trabalhava como gerente financeira de uma empresa de transportes aqui em Campinas, interior de São Paulo. Ganhava bem, muito bem, na verdade. Tinha comprado minha casa com o dinheiro da indenização do acidente do Antônio e com minhas economias. Uma casa linda no Cambuí, 3 quartos, quintal grande, garagem para 2 carros. Era meu orgulho, meu porto seguro. Ricardo apareceu na minha vida num momento de solidão. Ele era representante comercial, viajava muito, sempre bem vestido, sempre com aquele sorriso charmoso. Dizia que tinha se apaixonado pela minha independência, pela minha força. Você é diferente de todas as mulheres que conheci, Helena, ele dizia. Você não precisa de ninguém, mas mesmo assim me escolheu. Eu me sentia especial, me sentia vista. Casei com ele 2 anos depois, em 2003. Minha filha do primeiro casamento, a Júlia, que na época tinha 18 anos, não gostou muito dele desde o início. Mãe, tem alguma coisa nesse homem que eu não confio, ela me disse uma semana antes do casamento. Mas eu estava cega, estava carente. Achei que era ciúme dela, proteção exagerada. Que burra eu fui. Logo depois do casamento, Ricardo sugeriu que colocássemos a casa no nome dos 2. Somos um casal agora, meu amor. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Eu, apaixonada e boba, quase aceitei. Quase. Mas algo me segurou. Talvez fosse a voz da Júlia na minha cabeça. Talvez fosse um instinto de sobrevivência que eu nem sabia que tinha. Falei para ele que a casa tinha um valor sentimental muito grande, porque tinha sido comprada com o dinheiro do Antônio, e que preferia manter assim. Ele ficou irritado por uns dias, mas depois pareceu aceitar. Com o passar dos anos, comecei a perceber coisas estranhas. Ricardo nunca tinha dinheiro. Sempre tinha uma desculpa. As comissões atrasaram, o cliente não pagou, o carro quebrou. Eu pagava tudo. Absolutamente tudo. Mercado, contas, IPTU, seguro do carro dele, gasolina, restaurante. Tudo saía da minha conta. Quando eu questionava, ele ficava magoado. Você não confia em mim. Eu estou passando por uma fase difícil. Achei que você me apoiaria. E eu, como uma idiota, pedia desculpas e pagava mais uma conta.
Há 5 anos, eu comecei a ter problemas de saúde. Primeiro foram as dores de cabeça constantes, depois a fadiga extrema. Os médicos investigaram, fizeram exames, mais exames e finalmente descobriram um tumor cerebral, maligno, agressivo. As chances de sobrevivência não eram boas, mas havia tratamento. Quimioterapia, radioterapia, cirurgias, ia ser caro, muito caro. Sabe o que Ricardo fez quando recebemos o diagnóstico? Segurou minha mão por exatos 5 segundos e disse: "Vamos vencer isso juntos." Mas eu percebi o brilho diferente nos olhos dele. Não era preocupação. Era algo que eu não conseguia identificar na época. Mas agora sei exatamente o que era. Era expectativa. Durante os tratamentos, ele estava sempre por perto, sempre prestativo, sempre carinhoso. Levava eu nas consultas, ficava na sala de espera, trazia flores. Todo mundo achava ele um marido maravilhoso. "Que sorte você tem, dona Helena", as enfermeiras diziam. "Seu marido é tão dedicado." Eu sorria, agradecia, mas lá no fundo algo não se encaixava. Ele era atencioso demais, solícito demais, não era natural. E tinha mais uma coisa. Ele começou a perguntar sobre minha conta bancária, sobre meus investimentos, sobre o testamento. "Amor, precisamos organizar essas coisas. Só por precaução, você entende. É para te proteger." Proteger. Que piada. Há 2 meses. Quando os médicos me deram a notícia de que o tumor tinha voltado e estava maior, mais agressivo, e que não havia mais muito o que fazer, eu vi. Eu finalmente vi o que a Júlia tinha visto 22 anos atrás. Nos olhos do Ricardo não tinha desespero, tinha alívio. As coisas começaram a piorar de verdade nas últimas semanas. Não era só a doença que estava me matando. Era descobrir aos poucos que o homem com quem eu dividi minha cama por 22 anos era um completo estranho. Tudo começou quando a dona Célia, minha empregada, veio me falar baixinho, com medo. Era uma terça-feira, eu lembro perfeitamente, porque era o dia que ela fazia a limpeza do escritório do Ricardo. "Dona Helena, eu não sei se devo falar isso, mas a senhora sempre foi tão boa comigo." Ela estava tremendo. "Eu achei uns papéis na gaveta do seu Ricardo, papéis de advogado. Ele está tentando contestar o testamento da senhora." Meu coração gelou. "Como assim, Célia?" Ela me mostrou fotos que tinha tirado com o celular. Eram documentos mesmo, impressos, com timbre de escritório de advocacia. Ricardo estava consultando advogados sobre como contestar meu testamento atual, onde eu deixava tudo para minha filha Júlia. Ele queria saber se, como marido, ele tinha direito a pelo menos metade dos bens. E o pior, tinha uma anotação dele mesmo, de próprio punho, que dizia: "Não vai durar muito. Médico deu 6 meses no máximo." 6 meses. Ele estava contando os dias para eu morrer, como quem conta os dias para receber um 13º salário. Pedi para Célia não falar nada, que aquilo ficasse entre nós. E comecei a observar. Comecei a prestar atenção em cada detalhe, cada palavra, cada gesto dele. E quanto mais eu observava, mais eu descobria. Uma semana depois, ele chegou em casa mais cedo, sem avisar. Eu estava no quarto, fingindo dormir. Ouvi ele no telefone, na sala, falando com alguém. "Não, pode ficar tranquila, amor. É questão de tempo. Os médicos deram mais 6 meses no máximo, mas pelo estado dela, acho que não passa de 3. Sim, sim, depois disso a gente casa. Você vai ter a casa que sempre quis, eu prometo. Eu sei que você está cansada de esperar, mas pensa no lado bom. Quando ela partir, eu vou ter casa própria, dinheiro da venda da casa, os investimentos dela. A gente vai poder viajar, comprar aquele apartamento na praia." Amor. Ele chamou outra mulher de amor. E estava planejando nossa vida. Não, a vida dele com essa outra, em cima da minha morte. Eu tive que morder o travesseiro para não gritar. Tive que segurar as lágrimas, porque se ele entrasse no quarto e me visse chorando, ia saber que eu tinha escutado. Mas tem mais, muito mais. Comecei a revirar as coisas dele quando ele saía. Eu sei,
Parece coisa de louca, mas eu precisava saber com quem eu estava lidando. Encontrei extratos bancários escondidos num livro velho que ele nunca abria. Ele tinha uma conta que eu não conhecia. E nessa conta, nos últimos 5 anos, entravam depósitos mensais de R$ 3.000. R$ 3.000 todo santo mês. De onde vinha esse dinheiro? Ele vivia dizendo que estava duro, que as vendas estavam fracas, que precisava da minha ajuda. Investiguei mais fundo. Liguei para a empresa onde ele dizia que trabalhava como representante. Fingi ser da contabilidade, precisando confirmar uns dados. Sabe o que descobri? Ricardo tinha sido demitido há 4 anos. 4 anos. E eu achando que ele estava trabalhando, viajando, batalhando. Ele saía de casa todo dia, voltava no final da tarde e eu nunca desconfiei de nada. Então, de onde vinha o dinheiro da conta secreta? Continuei procurando. E achei. Achei uma carteirinha de benefício, escondida no fundo da gaveta dele, junto com as cuecas velhas que ele nunca usava. Era um auxílio-doença do INSS. O desgraçado tinha conseguido enrolar um médico, alegar depressão ou sei lá o quê, e estava recebendo auxílio há anos. Enquanto eu pagava todas as contas da casa, todas as despesas dele, ele estava guardando R$ 3.000 por mês para ele. Mas o pior ainda estava por vir. A pior descoberta de todas. Numa manhã, ele esqueceu o celular em casa. Tocou várias vezes. Eu peguei, vi que era alguém salvo como o Dr. Renato, consultor. Atendi. Do outro lado da linha, uma voz feminina, jovem, irritada. Por que você não está atendendo? Eu estou te esperando aqui no motel há meia hora. Se você vai continuar me enrolando, Ricardo, eu vou contar tudo para aquela velha da sua mulher. Velha. Ela me chamou de velha. Respirei fundo e desliguei. Não falei nada. Só guardei aquele número, aquele nome, aquela informação. Quando Ricardo chegou em casa, à noite, eu perguntei. Amor, como foi seu dia? Conseguiu fechar alguma venda? Ele respondeu sem pestanejar. Ah, Helena, hoje foi corrido demais. Visitei 3 clientes em Paulínia, almocei na estrada, voltei agora. Estou exausto. Mentira. Tudo mentira. Ele tinha passado a manhã num motel com a amante. Foi nessa noite que eu percebi. Eu não conhecia o homem que dormia ao meu lado. Durante 22 anos, eu dividi minha vida, minha casa, meu dinheiro, minha intimidade com um mentiroso profissional. Um parasita que estava apenas esperando eu morrer para ficar com tudo. Mas sabe de uma coisa? Ele cometeu um erro enorme. Ele subestimou a velha. Ele achou que eu ia morrer mansinha, quietinha e deixar tudo nas mãos dele. Mas eu ainda tinha alguns dias. E nesses dias, eu ia fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Proteger o que era meu. Na semana seguinte, fui internada de novo. O tumor estava crescendo rápido, as dores eram insuportáveis. Os médicos foram claros. Helena, é questão de dias, no máximo 1 semana. Lamentamos muito. Ricardo estava lá, segurando minha mão com aquela cara de marido dedicado. Mas eu via o brilho nos olhos dele. O brilho da ganância, da expectativa. E foi exatamente nesse momento, nessa cama de hospital, ouvindo os médicos darem minha sentença de morte, que tudo ficou ainda mais claro. Quando eles saíram do quarto, Ricardo se inclinou, segurou minha mão com mais força e sussurrou no meu ouvido, achando que eu estava sedada demais para entender. Finalmente, só 3 dias. Sua casa e seu dinheiro são meus agora. Ele disse isso sorrindo. Sorrindo. Naquele momento, eu não senti mais dor física. Não senti mais nada relacionado ao tumor. O que eu senti foi uma clareza absoluta. Uma determinação de aço. Esse homem não ia ganhar. De jeito nenhum. Eu ia usar cada hora, cada minuto, cada segundo que me restava para garantir que ele não colocasse as mãos em nada do que eu construí. Assim que Ricardo saiu do quarto do hospital, todo sorridente, provavelmente já ligando para a amante para contar as boas notícias, eu fiquei ali, deitada, olhando para o teto branco daquele quarto. Meu corpo estava fraco, mas minha mente nunca esteve tão lúcida, tão afiada, tão determinada.
Peguei o celular que estava na mesinha ao lado da cama. Minhas mãos tremiam, não sei se pela doença ou pela raiva, mas consegui discar o número da Célia. Ela atendeu no segundo toque. Dona Helena, a senhora está bem? Célia, eu disse com a voz mais firme que consegui. Preciso que você venha aqui no hospital, agora, e traga aquela pasta azul que está no meu armário, no quarto. Aquela que fica lá no fundo, dentro da caixa de sapatos. Você sabe qual é? Ela sabia. É claro que ela sabia. Célia trabalha para mim há 15 anos. Ela conhece cada canto da minha casa. Eu vou agora mesmo, Dona Helena. Dou um jeito de sair mais cedo. 2 horas depois, Célia estava ali, na porta do quarto, com a pasta azul nas mãos. Ela fechou a porta, puxou uma cadeira para perto da minha cama e me olhou com aqueles olhos preocupados. Dona Helena, o que está acontecendo? A senhora está me assustando. Respirei fundo e comecei a contar. Contei tudo. A frase que Ricardo tinha dito. A amante, o dinheiro escondido, o benefício fraudado, os planos dele de ficar com minha herança. Célia foi ficando cada vez mais pálida, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Esse desgraçado, ela sussurrou. Esse desgraçado filho da mãe. Perdão pela palavra, Dona Helena, mas é isso que ele é. Eu sei, Célia, eu sei. Mas agora me escuta bem. Eu vou precisar muito da sua ajuda. E se você me ajudar, eu te prometo, você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro pelo resto da sua vida. Os olhos dela se arregalaram. Dona Helena, eu ajudo a senhora de graça. A senhora sempre foi tão boa comigo, sempre me tratou como gente, não como empregada. Me ajudou quando meu filho ficou doente, pagou o hospital, me deu adiantamento sempre que precisei. Eu faço o que a senhora precisar. Eu sei, Célia, por isso mesmo que eu vou te recompensar. Agora, abre essa pasta. Ela abriu e começou a tirar os documentos, um por um, com as mãos trêmulas. Eram escrituras, extratos bancários, contratos, apólices de seguro, certificados de investimento. Ela olhou para mim, confusa. Célia, eu comecei a explicar. O Ricardo acha que conhece minha situação financeira. Ele acha que sabe o que eu tenho, mas ele está muito, muito enganado. Eu mostrei para ela a primeira escritura. Essa é a casa onde a gente mora, no Cambuí. Vale hoje no mercado cerca de R$ 1.200.000. Está no meu nome, só no meu nome. Ela assentiu, ainda sem entender aonde eu queria chegar. Agora olha essa outra escritura. Era de um apartamento. Esse apartamento fica em Valinhos, 2 quartos, uma suíte, garagem. Eu comprei há 12 anos, com o dinheiro que juntei trabalhando. Vale hoje uns 450 mil. Ricardo não sabe que existe. Os olhos dela se arregalaram mais ainda. A senhora tem outro imóvel? Tenho, e tem mais. Mostrei outra escritura. Essa é de um terreno em Olambra, 500 metros quadrados. Comprei há 8 anos, valorizou bastante, vale uns 300 mil hoje. Célia estava boquiaberta. Dona Helena? Espera, ainda não acabei. Peguei os extratos bancários. Eu tenho 3 contas. Uma, que o Ricardo conhece, onde entra minha aposentadoria e onde eu movimento o dinheiro do dia a dia. Essa conta tem hoje uns 40 mil reais. É a que ele está de olho. Mostrei o segundo extrato. Mas eu tenho essa outra conta, num banco diferente, que eu abri há 15 anos. Nessa conta, eu depositava todo mês uma parte do meu salário, antes de me aposentar. Hoje tem 280 mil reais. Ricardo não sabe que existe. Meu Deus do céu, Célia sussurrou. E tem a terceira. Mostrei o extrato. Essa é uma conta de investimentos, CDB, Tesouro Direto, algumas ações. Comecei a investir há 20 anos, quando fiz um curso de educação financeira. Nunca contei para ninguém. Hoje tem 700 mil reais. Célia estava chorando agora. Dona Helena, a senhora é rica. Não sou rica, Célia. Sou previdente. Trabalhei durante 42 anos da minha vida. Comecei a trabalhar com 18 anos, me aposentei com 60. Sempre guardei dinheiro, sempre investi,
Sempre fui cuidadosa e nunca contei tudo para o Ricardo. Algo dentro de mim sempre soube que não devia confiar totalmente nele. Peguei mais documentos. E tem isso aqui: apólice de seguro de vida. Contratei há 10 anos. Se eu morrer de morte natural, paga R$ 500 mil. A beneficiária é minha filha, a Júlia. Fiz as contas na cabeça. Casa, 1.200.000. Apartamento, 450 mil. Terreno, 300 mil. Contas bancárias, 1.020.000 no total. Seguro, 500 mil. Total, 3.470.000 reais. Entende agora, Célia? O Ricardo acha que vai herdar uma casa e uns 40 mil reais. Ele não faz ideia de que eu tenho mais de 3 milhões em bens e dinheiro. E sabe por quê? Porque eu sempre suspeitei dele. Sempre. Célia secou as lágrimas. Mas, dona Helena, e o testamento? Se a senhora não fizer nada, ele vai ter direito à metade de tudo, não vai? Ele é seu marido. Exatamente. Se eu morrer hoje do jeito que está, ele tem direito a 50% da herança. Mesmo com meu testamento deixando tudo para a Júlia, ele pode contestar na justiça e ganhar. E é exatamente isso que ele está planejando fazer. Então, o que a gente faz? Sorri. Pela primeira vez em dias, eu sorri de verdade. A gente vai fazer o seguinte: amanhã de manhã você vai ligar para minha filha Júlia, em São Paulo. Vai pedir para ela vir com urgência, mas não vai falar o motivo pelo telefone. Quando ela chegar, você traz ela aqui. Eu preciso conversar com ela. Mas e o Ricardo? Ele vai desconfiar. Deixa o Ricardo comigo. Eu vou fazer ele acreditar que está tudo sob controle, que eu estou morrendo mansinha, sem forças para reagir. Enquanto isso, eu vou preparar tudo. Preparar o quê, dona Helena? Minha vingança, Célia. Minha doce vingança. Expliquei o plano para ela. Cada detalhe, cada etapa. Quando terminei, ela estava sorrindo também, apesar das lágrimas. Dona Helena, a senhora é demais. Esse homem não sabe com quem se meteu. Não sabe mesmo. Ele acha que eu sou uma velha burra e ingênua que vai morrer e deixar tudo para ele. Mas ele esqueceu de uma coisa. Eu sobrevivi à perda do meu primeiro marido. Criei minha filha sozinha, construí uma carreira, juntei um patrimônio, enfrentei um câncer por 5 anos. Eu não sou fraca, Célia. Eu nunca fui. Naquela noite, depois que Célia foi embora, fiquei pensando em cada decisão que tinha tomado na vida, em cada centavo que tinha guardado, em cada imóvel que tinha comprado, tudo aquilo que o Ricardo achava que era dele, tudo aquilo que ele estava contando nos dedos, esperando eu morrer. Mas tem uma coisa que ele não sabia, uma coisa que ninguém sabia, nem mesmo a Célia ainda. Um último trunfo que eu tinha guardado, um segredo que ia mudar tudo. Porque vejam bem, eu não fui apenas gerente financeira de uma empresa de transportes. Eu fui gerente financeira da Transportadora Mendes, uma das maiores empresas de logística do interior de São Paulo. E quando me aposentei, há 3 anos, o dono da empresa, o senhor Mendes, que sempre me respeitou muito, me fez uma proposta. Ele me ofereceu 3% da empresa. Uma participação pequena, mas significativa, em troca de uma consultoria esporádica. Eu aceitei, e nunca contei para o Ricardo, porque aquela participação, hoje, com a empresa valendo o que vale, representa mais de 800 mil reais. E todo ano eu recebo dividendos que vão direto para aquela conta de investimentos que ele desconhece. No total, considerando tudo, eu tenho mais de 4 milhões de reais em patrimônio. 4 milhões que o Ricardo acha que vão ser dele. Mas não vão. De jeito nenhum. Porque eu ainda tenho 3 dias. 3 dias para garantir que esse homem não ponha as mãos em nada. 3 dias para fazer justiça. 3 dias para mostrar para ele que subestimar uma mulher é o maior erro que um homem pode cometer. Na manhã seguinte, Ricardo chegou cedo no hospital. Trazia flores. Rosas vermelhas. Que ironia, não é? Flores para a mulher que ele estava ansioso para enterrar. Entrou no quarto com aquele sorriso que eu tinha aprendido a odiar, beijou minha testa e perguntou: "Como você passou a noite, amor?" Amor. Essa palavra na boca dele me dava náuseas. Passei bem,
Eu respondi com a voz fraca, fingindo estar mais debilitada do que realmente estava. Os médicos vieram cedo. Disseram que é melhor eu começar a colocar as coisas em ordem. Vi o brilho nos olhos dele, aquele maldito brilho de ganância. Não fala assim, Helena. Você ainda tem tempo. A gente ainda tem tempo. Ricardo, eu disse, segurando a mão dele, fazendo força para parecer emocionada. Eu preciso que você me prometa uma coisa. Quando eu partir, cuida bem da casa, daquela casa que a gente construiu juntos. Mentira. Eu construí aquela casa, sozinha, mas ele não precisava saber que eu sabia de tudo. Eu prometo, amor. Eu vou cuidar de tudo. Você não precisa se preocupar com nada. E a Júlia? Você promete que vai ajudar ela também? Sei que vocês nunca foram muito próximos, mas ela é minha filha. Ele hesitou, só por um segundo, mas eu percebi. Claro, Helena. Claro que vou ajudar a Júlia. Ela vai ter o que é dela. O que é dela? Ele estava mentindo tão descaradamente que era quase cômico, mas eu continuei na minha atuação. Obrigada, meu amor. Você sempre foi tão bom para mim. Ele ficou mais uns 20 minutos, mexendo no celular, provavelmente conversando com a amante, e depois disse que precisava sair para resolver umas coisas. Tenho que ir no banco, pagar umas contas. Mais mentiras, mas eu só assenti, com um sorriso fraco. Assim que ele saiu, peguei o telefone e liguei para a Célia. Ele já foi? Então liga para a Júlia. Agora. 2 horas depois, minha filha estava ali. Júlia tem 40 anos agora. É advogada, trabalha num escritório grande em São Paulo. Quando entrou no quarto e me viu naquela cama, os olhos dela encheram de lágrimas. Mãe. Calma, filha. Senta aqui. A gente precisa conversar. E não temos muito tempo. Contei tudo para ela, cada detalhe, a frase do Ricardo, a amante, o dinheiro escondido, os planos dele. Júlia foi ficando cada vez mais vermelha de raiva. Esse filho da puta! Ela explodiu. Desculpa, mãe, mas é isso que ele é. Eu sempre soube que esse homem não prestava. Eu sei, filha. Você tentou me avisar. Eu devia ter escutado você. Mas, mãe, o que a gente vai fazer, se a senhora morrer e ele contestar o testamento? Por isso que você está aqui. Júlia, você é advogada. Você conhece a lei melhor do que ninguém. Me diz, o que eu posso fazer para garantir que ele não ponha as mãos no meu patrimônio? Ela pensou por um momento. Mãe, pelo regime de bens do casamento de vocês, que foi comunhão parcial, ele tem direito a 50% de tudo que foi adquirido durante o casamento. Mas os bens que a senhora tinha antes de casar e os bens que a senhora recebeu por herança ou doação, esses são exclusivamente seus. A casa eu comprei antes de casar com ele. Ótimo, isso fica só para a senhora. Mas e o resto? Os outros imóveis, as contas, os investimentos? Comprei tudo durante o casamento, com o dinheiro do meu trabalho. Tecnicamente, ele pode alegar que tem direito à metade. Júlia mordeu o lábio, pensando. Mãe, tem uma coisa que a gente pode fazer. É arriscado, mas pode funcionar. A senhora pode fazer uma doação em vida. Doar todos os bens para mim agora, enquanto ainda está viva. Assim, quando a senhora falecer, não tem herança para ele reclamar. Mas ele não vai desconfiar? Vai, com certeza vai. Mas se a gente fizer rápido, se a gente registrar tudo antes... Mãe, mesmo que ele conteste, vai levar anos na justiça. E a gente tem provas de que ele estava planejando se aproveitar da senhora. As fotos que a Célia tirou dos documentos, as conversas que a senhora ouviu. Eu sorri. Júlia, você é brilhante, mas tem um problema. Para fazer doação, eu preciso ir no cartório, assinar documentos, estar presente. E os médicos não vão me liberar para sair daqui. E se o tabelião vier aqui? Pode fazer isso. Pode sim. É um ato lavrado em hospital. Já fiz vários casos assim no escritório. A gente agenda com urgência, explicando a situação de saúde da senhora. O tabelião vem, traz as escrituras, a senhora assina, ele registra tudo. Em 2, 3 dias está tudo transferido. E quanto tempo demora para ficar registrado oficialmente?
Se a gente agilizar uns 3 a 4 dias, o registro tem que passar pelo cartório de imóveis. Olhei para ela e as duas pensamos a mesma coisa ao mesmo tempo. Mãe, ela sussurrou, os médicos disseram que a senhora tem 3 dias. Exatamente. Eu preciso durar no mínimo 4 dias, até tudo estar registrado. A senhora consegue? Respirei fundo. A verdade, eu não sabia. As dores estavam ficando cada vez piores. Meu corpo estava desistindo. Mas minha vontade era de ferro. Eu vou conseguir, Júlia. Nem que seja só para ver a cara desse desgraçado quando descobrir que não vai ganhar nada. Naquela mesma tarde, Júlia correu atrás de tudo. Ligou para o cartório, explicou a urgência, agendou para o dia seguinte de manhã. Ligou também para o escritório dela, pediu para um colega preparar toda a documentação necessária. 3 transferências de imóveis, transferências de contas bancárias, transferência das ações da empresa. Mãe, ela me perguntou, e o seguro de vida? Esse já está no meu nome? Está, sempre esteve. Eu nunca coloquei o Ricardo como beneficiário de nada. Graças a Deus, a senhora sempre foi esperta. Naquela noite, Ricardo voltou ao hospital. Trazia marmita. Fiz aquele seu macarrão favorito. Ele disse todo solícito. Mas eu mal conseguia comer. Não pela doença. Era o nojo de estar perto dele, sabendo o que ele era. Amor, ele disse sentando na cadeira ao lado da cama. Eu estava pensando. A gente não conversou ainda sobre seu testamento. Você tem um testamento, né? Lá vinha. Ele nem conseguia esperar eu esfriar para começar a falar de dinheiro. Tenho sim. Está tudo organizado. E, posso perguntar o que você deixou para quem? Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que um dia eu achei que amavam. Por que quer saber, Ricardo? Ele se atrapalhou. Não é que eu quero saber por interesse. É só que... Bem, eu sou seu marido. Tenho o direito de saber essas coisas, não tenho? Deixei tudo para a Júlia. Vi a cara dele mudar. Por um segundo, a máscara caiu. Tudo? Mas, Helena, eu sou seu marido. A gente foi casado por mais de 20 anos. Você não acha que eu mereço pelo menos uma parte? O advogado me disse que você tem direito a 50%, independente do testamento. Então, você vai receber o que é seu por direito. Isso pareceu acalmá-lo. Ele sorriu de novo. Ah, sim, claro. Eu só queria ter certeza de que tudo estava certo, você entende? Entendia muito bem. Ele queria ter certeza de que ia colocar as mãos no dinheiro. Na manhã seguinte, o tabelião chegou cedo. Era um senhor de uns 50 anos, muito profissional. Júlia estava lá, com toda a documentação. Ricardo não estava, graças a Deus. Tinha saído cedo, dizendo que ia resolver umas coisas. Dona Helena, o tabelião começou. A senhora está ciente de que está doando todos os seus bens para sua filha Júlia? A senhora entende que após essa doação, esses bens não farão mais parte do seu patrimônio? Entendo perfeitamente. E a senhora está fazendo isso de livre e espontânea vontade? Ninguém está coagindo ou pressionando a senhora? Ninguém. Estou fazendo isso porque quero, porque é a minha filha, porque ela merece, e porque eu trabalhei a vida inteira para deixar algo para ela, não para outras pessoas. Assinei documento após documento. Cada assinatura era uma vitória. Cada papel registrado era uma derrota para o Ricardo. Quando terminamos, o tabelião me olhou com respeito. A senhora é uma mulher muito sábia, dona Helena. Muita gente deixa para fazer isso tarde demais. Depois que ele saiu, Júlia me abraçou, chorando. Mãe, está feito. Agora é só esperar o registro sair. Quanto tempo? 3 a 4 dias. Eu vou agilizar o máximo que puder. Vou pessoalmente nos cartórios, vou fazer pressão, vou usar todos os contatos que tenho. Você é uma boa filha, Júlia, a melhor filha que uma mãe poderia ter. E a senhora é a melhor mãe do mundo. Mesmo estando doente, mesmo sofrendo, a senhora ainda está lutando, ainda está protegendo a gente. Naquela tarde, Ricardo voltou, e tinha alguém com ele, uma mulher,
jovem. Devia ter uns 35 anos, loira, toda produzida. Quando ela entrou no quarto atrás dele, meu coração disparou. Helena, Ricardo disse, com aquele sorriso falso. Essa é a Patrícia. Ela é uma amiga minha. Trabalha comigo. Trabalha comigo. Que piada! Ele tinha sido demitido há 4 anos. Olhei para a mulher. Era ela. Tinha certeza. A amante. A voz ao telefone. A que me chamou de velha. Muito prazer, ela disse, com uma voz docinha, falsa. O Ricardo fala tanto da senhora. Disse que a senhora está passando por um momento difícil. Momento difícil. Eu estava morrendo, e ela estava ali, na minha frente, provavelmente já escolhendo os móveis da minha casa para quando eu partisse. Pois é, eu respondi, mantendo a calma. Os médicos disseram que não vai demorar muito. Vi os olhos dela brilharem, a mesma ganância. Os dois. Os dois estavam ali, na minha frente, contando as horas para eu morrer. Bom, Ricardo disse, a Patrícia passou só para te conhecer. A gente vai ali tomar um café e já volta. Café. Eles iam comemorar, iam fazer planos, iam dividir meu patrimônio antes mesmo de eu esfriar. Mas eles não sabiam. Não faziam a menor ideia de que cada documento estava sendo transferido. Cada imóvel, cada conta, cada centavo estava saindo do meu nome e indo para o nome da Júlia. E em poucos dias, quando os registros saíssem, não ia sobrar nada. Absolutamente nada. E eu ia estar lá, viva, para ver a cara deles quando descobrissem. Porque tinha mais uma coisa que eu não tinha contado para ninguém ainda. Nem para a Júlia, nem para a Célia. Os médicos tinham dito 3 dias. Mas eu tinha falado com o meu médico particular, o Dr. Cardoso, que me acompanhava há 5 anos. E ele tinha sido honesto comigo. Helena, com cuidados paliativos adequados, controle de dor, você pode durar 1, 2 semanas. Talvez mais. Depende da sua força de vontade. Força de vontade? Eu tinha de sobra, porque eu não ia morrer antes de ver aquele desgraçado perder tudo. Passaram-se 4 dias. 4 dias que pareceram uma eternidade. 4 dias onde eu segurei a dor, segurei o desespero do meu corpo que queria desistir só porque eu tinha uma missão. E naquela manhã de quinta-feira, Júlia entrou no quarto com um sorriso enorme no rosto e uma pasta cheia de papéis na mão. Mãe, ela sussurrou, se aproximando da cama. Saíram todos os registros. Está tudo oficializado. Todos os imóveis, todas as contas, tudo está no meu nome agora. A senhora conseguiu. Fechei os olhos por um momento. Consegui. Contra todas as probabilidades, contra a doença, contra o tempo, eu consegui. Ótimo, eu disse. Agora chama o Ricardo. Diz para ele vir aqui agora. E traz a Célia também. Quero todo mundo aqui. Júlia me olhou, assustada. Mãe, a senhora vai contar agora? A senhora tem certeza? O choque pode. Pode me matar? Júlia, eu estou morrendo de qualquer jeito. Mas antes de ir, eu quero ver a cara desse homem quando descobrir que perdeu tudo. Chama ele, agora. Meia hora depois, Ricardo entrava no quarto. Vinha sorrindo, como sempre. Bom dia, amor. Você me chamou? Aconteceu alguma coisa? Senta, Ricardo, preciso falar com você. Ele sentou na cadeira ao lado da cama, com aquela cara de marido preocupado. Júlia estava encostada na parede, de braços cruzados, olhando para ele com uma raiva que ela mal conseguia conter. Célia estava perto da porta, as mãos entrelaçadas, nervosa. Ricardo, eu comecei, com a voz mais firme que consegui reunir. A gente é casado há quanto tempo mesmo? Ele piscou, confuso com a pergunta. 22 anos, Helena. Por quê? 22 anos. E em todo esse tempo, você acha que foi um bom marido para mim? Ele sorriu, meio sem graça. Eu sempre tentei ser, amor. Sempre cuidei de você. Sempre estive ao seu lado. Sempre esteve ao meu lado, eu repeti, deixando as palavras pesarem no ar. Engraçado você dizer isso, porque eu lembro de muitas coisas nesses 22 anos. Lembro de trabalhar todos os dias enquanto você dizia que estava fazendo vendas. Lembro de pagar todas as contas da casa.
Todas. Lembro de você sempre estar sem dinheiro, sempre precisando da minha ajuda. Ele começou a ficar inquieto. Helena, eu passei por fases difíceis, você sabe disso. O mercado estava ruim. O mercado estava ruim, eu interrompi. É mesmo? Então me explica uma coisa, Ricardo. Como é que o mercado pode estar ruim se você foi demitido há 4 anos e nunca me contou? O sangue sumiu do rosto dele. O quê? O que você está falando? Estou falando que eu liguei para a empresa onde você dizia que trabalhava e descobri que você foi demitido em 2021. Há 4 anos, Ricardo. 4 anos fingindo que ia trabalhar todo dia. Ele se levantou da cadeira. Helena, eu posso explicar. Eu não quis te preocupar. Você já estava doente. Não quis me preocupar. Ou não quis que eu descobrisse que você estava recebendo um benefício do INSS enquanto eu pagava todas as suas despesas? Ele ficou branco. Completamente branco. Como você? Como eu descobri? Porque eu não sou a velha burra que você achou que eu era. Eu procurei. Eu investiguei. E encontrei tudo, Ricardo. A conta bancária secreta com os 3.000 reais entrando todo mês. O benefício fraudado. Tudo. Júlia deu um passo à frente. E tem mais, Ricardo. Muito mais. Ele olhou para minha filha, confuso. Júlia, isso não é da sua conta. É entre mim e sua mãe. Não é da minha conta? Júlia quase gritou. Você quer roubar minha mãe e não é da minha conta? Roubar? Eu não estou roubando ninguém. Eu sou o marido dela. Eu tenho direito. Direito? Eu ri. Uma risada amarga que doeu no peito. Você acha que tem direito ao que é meu? Então deixa eu te contar mais algumas coisinhas que descobri, meu querido marido. Célia, mostra para ele as fotos. Célia se aproximou, mexeu no celular e mostrou para ele as fotos dos documentos do advogado. Os papéis onde ele estava planejando contestar meu testamento. As anotações dele sobre quanto tempo eu tinha de vida. Não vai durar muito. Médico deu 6 meses no máximo. Eu li em voz alta. Essas são suas palavras, Ricardo? Você estava contando os dias? Ele tentou pegar o celular da Célia, mas ela se afastou. Isso é violação de privacidade. Você não tinha direito de mexer nas minhas coisas. Violação de privacidade? Eu quase gritei, sentindo a raiva subir. E o que você fez comigo esses 22 anos? Me usou, me enganou, mentiu para mim todo santo dia. Helena, me deixa explicar. Explicar o quê? Explica a Patrícia, então. O nome caiu como uma bomba no quarto. Ele ficou paralisado. O quê? Quem é Patrícia? A sua amante, Ricardo. A mulher que você trouxe aqui no hospital, na minha cara, se passando por sua colega de trabalho. A mesma que atendeu seu telefone um dia e me chamou de velha. Ele cambaleou segurando na cadeira. Helena, eu. Você estava num motel com ela quando deveria estar trabalhando. Você prometeu a ela minha casa, meu dinheiro. Você disse para ela que quando eu morresse, vocês iam viver felizes para sempre com o que era meu. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pego, de quem perdeu. Helena, me perdoa. Eu estava confuso. Eu estava. Confuso? Júlia explodiu. Você era planejando cada passo, esperando minha mãe morrer para roubar tudo dela. Eu não ia roubar. Eu tenho direito. Sou o marido dela. Tinha. Eu gritei com toda a força que me restava. Você tinha direito, passado. Porque agora, meu querido Ricardo, você não tem direito a mais nada. A absolutamente nada. Ele me olhou, sem entender. Do que você está falando? Júlia abriu a pasta e começou a jogar os documentos na cama, um por um. Isso aqui é a escritura da Casa do Cambuí, registrada agora em meu nome. Isso aqui é a escritura do apartamento em Valinhos, no meu nome. Isso aqui é a escritura do terreno em Olambra, no meu nome. Essas são as transferências das 3 contas bancárias da minha mãe, todas no meu nome. Esses são os documentos das ações da transportadora Mendes, no meu nome. Ricardo pegou os papéis com as mãos tremendo, lia um, depois outro,
depois outro. A cara dele ia ficando cada vez mais desesperada. Não, não, isso não pode. Quando isso? Há 4 dias, eu disse saboreando cada palavra. Lembra quando você trouxe a Patrícia aqui? Naquele mesmo dia de manhã, eu estava assinando a doação de todos os meus bens para minha filha. Enquanto você e sua amante tomavam café e faziam planos, eu estava tirando tudo de você. Ele caiu de joelhos no chão. Literalmente caiu de joelhos. Helena, não faz isso. Eu preciso desse dinheiro. Eu tenho dívidas. Eu prometi para a Patrícia. Você prometeu para a Patrícia? Eu ri de novo. E as promessas que você me fez no dia do nosso casamento, para melhor e para pior, na saúde e na doença, essas não valeram nada? Mas eu sempre cuidei de você. Cuidou, Júlia gritou. Você não cuidou de nada. Foi minha mãe que pagou todas as suas contas, todas, durante 22 anos. Enquanto você fingia trabalhar, recebia benefício fraudado e transava com sua amante. Eu posso contestar isso na justiça, ele disse desesperado. Posso alegar coação. Posso dizer que ela estava dopada, que não sabia o que estava fazendo. Pode tentar, Júlia respondeu calmamente. Mas tem uma coisa. Minha mãe estava lúcida. Tinha 2 médicos e um psicólogo presentes no ato da doação, atestando sua plena capacidade mental. O tabelião registrou tudo. E mais, nós temos provas. Provas das suas mentiras, das suas traições, do seu planejamento para roubar minha mãe. Um juiz vai adorar ver isso. Ricardo me olhou, ainda de joelhos, com um ódio nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Você me enganou. Você fingiu estar fraca, fingiu estar morrendo. Eu estou morrendo, seu imbecil, eu gritei. Só não estou morrendo burra. Você achou que podia me usar durante 22 anos e depois ficar com tudo? Você realmente achou que eu ia deixar? Ele ficou ali, de joelhos, chorando. E, de repente, a porta do quarto se abriu. Era a Patrícia. Ela entrou apressada. Provavelmente tinha escutado os gritos do corredor. Ricardo? O que está acontecendo? Por que você não está? Ela parou quando viu a cena. Ricardo de joelhos, chorando, os papéis espalhados na cama. Olhei para ela e sorri. Um sorriso que eu sei que foi assustador. Oi, Patrícia. Que bom que você veio. Queria te contar uma novidade. Sabe aquela casa que o Ricardo prometeu para você? Aquele dinheiro todo? Não existe mais. Ele não tem nada. 0. E quando eu morrer, ele vai continuar tendo 0. Ela olhou para Ricardo, depois para mim, depois para os papéis. Do que ela está falando, Ricardo? Ela doou tudo, ele choramingou. Doou tudo para a filha dela. Eu não vou receber nada. O rosto da Patrícia mudou completamente. Como assim não vai receber nada? Você me prometeu. Você disse que quando a velha morresse. Velha? Eu levantei a voz. Pelo menos eu trabalhei para o que tenho. Você? O que você é? Uma aproveitadora esperando uma mulher morrer para ficar com o dinheiro dela? Ela me lançou um olhar de ódio puro. Você arruinou tudo. Tudo. A gente tinha planos. Pois é, eu respondi. Eu também tinha planos. Plano de ter um casamento verdadeiro. Plano de ser feliz. Plano de ter alguém que me amasse de verdade. Mas a gente nem sempre consegue o que quer, não é mesmo? Patrícia se virou para Ricardo, furiosa. Você é um incompetente, um idiota. Eu perdi 3 anos da minha vida esperando esse dinheiro. 3 anos. 3 anos? Júlia olhou para mim. Mãe, isso significa que ele estava com ela desde antes da senhora ficar doente. Ricardo abaixou a cabeça. Nem tentou negar. E foi nesse momento que eu entendi tudo. Ele nunca me amou, nem no começo, nem nunca. Eu sempre fui apenas uma fonte de renda para ele. E quando descobriu que eu estava doente, viu uma oportunidade de lucrar ainda mais. Sai daqui, eu disse, minha voz saindo baixa, mas firme. Sai do meu quarto, sai da minha vida. Quando eu sair desse hospital, você tem 3 dias para tirar suas coisas da minha casa. E eu nunca mais quero ver a sua cara. Helena, por favor. Sai! Eu gritei com a última força que tinha. Sai agora! Célia abriu a porta. Ricardo se levantou do chão, cambaleando.
Patrícia já tinha saído correndo pelo corredor. Provavelmente não queria ser vista. Ele olhou para mim uma última vez e naquele olhar eu vi tudo. Raiva, ódio, desespero. Mas não arrependimento. Nem um pingo de arrependimento. Quando ele saiu e a porta fechou, eu desmoronei. Comecei a chorar. Chorar de alívio, de dor, de raiva, de tudo. Júlia correu para me abraçar. Mãe, está tudo bem. Acabou. Ele não pode fazer nada agora. Eu sei, filha. Eu sei. É que 22 anos. 22 anos da minha vida jogados fora. Não foram jogados fora, mãe. A senhora aprendeu. A senhora se fortaleceu. E no final, a senhora venceu. Célia se aproximou também, chorando. Dona Helena, a senhora foi incrível. Nunca vi nada igual na minha vida. Sorri no meio das lágrimas. Obrigada, Célia. Obrigada por tudo. Você me ajudou quando mais precisei. E eu não vou esquecer disso. Passaram-se 2 semanas desde aquele dia. 2 semanas que os médicos juraram que eu não teria. Mas eu ainda estava aqui. Fraca, sim. Com dores, sim. Mas viva. E pela primeira vez em muito tempo, em paz. Ricardo saiu da minha casa no 3º dia, como eu tinha mandado. Júlia supervisionou tudo. Garantiu que ele levasse apenas suas roupas e objetos pessoais. Nada mais. Ele tentou levar alguns móveis, dizendo que tinha pago por eles. Júlia simplesmente mostrou os recibos, todos em meu nome, todas as compras pagas com meu cartão. Ele saiu de cabeça baixa, com 2 malas de roupa e mais nada. Soube pela vizinhança que ele foi morar com a Patrícia, mas a coisa não durou nem 1 semana. Pelo visto, sem dinheiro, sem casa, sem nada para oferecer, o charme do Ricardo sumiu completamente. Ela o colocou para fora. E agora ele está morando num apartamento alugado em Campinas, um kitnet pequeno, pagando com o dinheiro do benefício fraudado. Mas isso não vai durar muito. Júlia já entrou com uma denúncia no INSS. Em breve, ele vai ter que devolver cada centavo que recebeu indevidamente. E provavelmente vai responder criminalmente por isso. Quanto a mim, os médicos estão impressionados. Helena, não consigo entender, o Dr. Cardoso me disse ontem. Pelos exames, você deveria estar muito pior. É como se algo estivesse te mantendo viva. Eu sorri para ele. É a força de vontade, doutor. A força de ver a justiça sendo feita. Saí do hospital há 1 semana. Estou em casa agora, na minha casa do Cambuí. Júlia se mudou para cá temporariamente para cuidar de mim. E Célia está aqui todos os dias, mas não como empregada. Como minha amiga, minha companheira, porque eu cumpri minha promessa. Transferi 300 mil reais para a conta dela. Dinheiro suficiente para ela nunca mais precisar se preocupar. Ela chorou tanto quando viu o extrato. Dona Helena, isso é demais. É demais. Eu segurei a mão dela e disse: você foi leal quando ninguém mais era. Você me ajudou quando mais precisei. Isso não é demais. É o mínimo. Minha filha Júlia está aqui agora, sentada ao meu lado, enquanto escrevo isso. Não estou escrevendo literalmente. Estou ditando para ela, e ela está digitando. Porque minhas mãos tremem demais para escrever, mas minha mente continua clara. E eu quis deixar registrado. Quis que ficasse registrada a história de como uma mulher que todos acharam que seria vítima, virou a mesa e venceu. Júlia vai herdar tudo. Mais de 4 milhões de reais em patrimônio. Dinheiro que eu juntei, imóveis que eu comprei, investimentos que eu fiz, com o suor do meu trabalho. E ela merece cada centavo. Ela sempre foi uma filha maravilhosa, mesmo quando eu não escutei seus conselhos sobre o Ricardo. Ela nunca me abandonou, nunca me julgou, apenas ficou ao meu lado. Quanto ao tempo que me resta, ninguém sabe. Os médicos dizem semanas, talvez meses com os cuidados paliativos. Mas eu aprendi uma coisa. A gente não controla quando vai morrer. A gente só controla como vai viver até lá. E eu escolhi viver esses últimos dias com dignidade, com justiça, com a certeza de que fiz o que era certo. Tem uma coisa que eu quero dizer para todas as mulheres que estão me ouvindo agora.
Para todas vocês que se sacrificaram por anos, que abriram mão dos seus sonhos para cuidar da família, que trabalharam duro para construir algo. Não deixem ninguém tirar isso de vocês. Não deixem ninguém se aproveitar da sua bondade, da sua generosidade, do seu amor. Eu fui boba. Fui ingênua. Deixei um homem me usar por 22 anos porque eu tinha medo de ficar sozinha. Porque eu achava que era melhor ter alguém, mesmo que fosse alguém que não me valorizava, do que não ter ninguém. Mas eu estava errada. É melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e sendo roubada. E outra coisa, nunca é tarde para reagir. Eu tinha 63 anos, estava com câncer terminal, os médicos tinham me dado dias de vida. E mesmo assim, eu consegui. Consegui me proteger. Consegui fazer justiça, porque eu não aceitei ser vítima. Eu escolhi lutar. Se você está vivendo uma situação parecida, se você desconfia que alguém está se aproveitando de você, não espere estar na cama do hospital para agir. Age agora. Protege o que é seu. Procura um advogado. Conversa com a família. Organiza seus documentos. Não deixa para depois. E para vocês que têm mães, avós, tias, mulheres mais velhas na família, prestem atenção. Vejam se alguém está se aproveitando delas. Vejam se elas estão sendo manipuladas, enganadas, roubadas. Porque muitas vezes essas mulheres têm vergonha de admitir, têm medo de parecer bobas, mas elas precisam de ajuda. Elas precisam de alguém que as proteja. Ontem à noite, estava deitada na minha cama, olhando pela janela do meu quarto, o quarto da minha casa, a casa que eu comprei. E pensei em tudo que passei, em tudo que descobri, em tudo que conquistei. E sabe o que eu senti? Orgulho. Orgulho de mim mesma. Porque eu poderia ter morrido naquela cama de hospital, com aquele homem comemorando minha morte e ficando com tudo. Mas eu não deixei. Eu lutei até o último segundo. E agora, deitada aqui, com minha filha ao meu lado, com a Célia na cozinha fazendo aquele chá de camomila que eu adoro, com minha casa, minha dignidade, minha paz, eu posso dizer: valeu a pena. Cada dia que eu aguentei a dor para ver a justiça sendo feita, valeu a pena. Ricardo perdeu tudo. E não foi eu quem tirou dele. Foi ele mesmo. Ele escolheu mentir, escolheu trair, escolheu ser ganancioso. E as escolhas da gente sempre têm consequências. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas sei que vou aproveitar cada minuto. Vou conversar com minha filha. Vou relembrar histórias com a Célia. Vou olhar para o jardim que eu plantei. Vou sentir o cheiro do café de manhã. Vou viver. Porque mesmo estando doente, mesmo sabendo que o fim está próximo, eu ainda estou viva. E enquanto eu estiver, vou viver com dignidade. E você que está me ouvindo agora, de onde quer que esteja, eu quero saber. O que você faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Conhece alguém que esteve em uma situação assim? Comenta aqui embaixo, compartilhe a sua história, porque a gente não está sozinha. Somos milhares de mulheres que passaram ou estão passando por isso. E quando a gente compartilha, quando a gente fala, a gente ajuda outras mulheres a terem coragem também. Meu nome é Helena, tenho 63 anos, e essa é a história de como eu venci. Não venci a doença, isso eu sei que não vou vencer, mas venci algo muito pior. Venci a injustiça, venci a ganância, venci aqueles que acharam que podiam me usar e descartar. E se eu consegui, você também consegue. Nunca é tarde para lutar pelo que é seu. Nunca é tarde para fazer justiça. E nunca, nunca subestime a força de uma mulher que decidiu que não vai mais ser vítima. Essa é minha história. Obrigada por terem me ouvido até aqui.